Pessoal, seja muito bem-vindo. Eu sou o Nathan, aqui da The College, e hoje vamos para mais um vídeo. E eu tenho certeza que esse tópico ele é muito interessante porque vai editar, não necessariamente, mas eu acredito que ele é um dos fatores pelos quais nossos projetos podem dar certo, podem dar sucesso. Que é o seguinte: qualidade tem a ver muito mais com pessoas do que com ferramentas. É interessante pensar sobre isso, porque muitas vezes a gente coloca em cima da mesa um ferramental incrível, frameworks incrível, mas no final das contas esse ferramental todo não nos direciona para uma boa qualidade ou não nos ajuda de fato a ter uma boa qualidade nos nossos produtos. Então, um dos princípios de testadores ágeis é focar em pessoas. Porque, focando em pessoas, a gente pode extrair o melhor, o potencial de cada uma delas e elas vão utilizar as ferramentas ideais para determinados tipos de problemas que podem acontecer. Então, a ferramenta por si só não faz nada. Aquele framework por si só não faz nada. Mas se a gente tiver pessoas de fato capacitadas, pessoas que podem exercer a sua autonomia ao ponto de exercerem melhor as suas habilidades, a chance de nós termos um projeto, um produto com qualidade e termos sucesso com isso, ela vai ser grande. Claro que existe N fatores aqui, tá, gente? Mas não adianta a gente falar de ferramentas, não adianta a gente falar de técnicas, por exemplo, não adianta a gente falar de um monte de coisa se tudo isso não passa por uma sensibilidade no qual a gente deve focar nas pessoas. Porque diariamente a gente está em contato com as pessoas, a gente trabalha com tecnologia, mas não tem como desassociar a tecnologia de pessoas, porque no final das contas são pessoas que estão usando tecnologia, são pessoas que estão utilizando o nosso produto para resolver algum problema do mundo real. Percebe a ideia? Então, dentro de um time de desenvolvimento, vamos ter de quê? Vamos ter pessoas novamente. Agora, se a gente foca de fato nessas pessoas, e a gente consegue fazer com que essas pessoas elas exerçam todo o seu potencial, então é bem interessante, é bem provável que nós vamos conseguir tomar uma direção em relação à qualidade que ela é boa, entende? Aí puxando para o nosso lado, tá? De qualidade. Se a gente foca em pessoas, então nós como QAs deveríamos estar primeiramente numa posição do qual a gente pode exercer a nossa potencialidade toda, num cenário onde nós podemos de fato ir descobrir e evoluir certas habilidades que nós não temos, para que isso impacte novamente no resultado final. Então perceba que toda a trajetória de qualidade, tudo aquilo que a gente quer construir em relação à qualidade, passa por uma reflexão pessoal de como que nós QAs estamos agindo dentro do time, como que nós QAs temos as habilidades necessárias para que a gente possa pensar em qualidade para determinados contextos, projetos, entende? Porque uma vez que a gente foca, então, nas nossas fraquezas, assim eu posso dizer, a gente pode trabalhá-las a fim de que a gente possa impactar nosso produto. Ao mesmo tempo, quando nós conhecemos o que nós sabemos de melhor, o que o nosso de fato, nossas forças de fato. Então, se a gente sabe disso, a gente consegue aplicar isso dentro da nossa realidade também. Isso vai impactar, no final das contas, o produto, vai impactar o time, tendo a visão de qualidade. Percebe a ideia? Então, a ideia de um treinador ágil é a gente conseguir fazer uma análise não só da gente, mas como que a gente está fazendo esse software? Como nós estamos construindo esse software? Será se as pessoas, de fato, elas estão sendo levadas em consideração ou apenas a gente só está pensando em ferramentas? Só se a gente pensar só em ferramentas, esquece, não vai dar certo. Vai ter muitos conflitos, vai ter muitas barreiras e o projeto não vai para frente, basicamente. Eu trouxe aqui dois parágrafos aqui da Liz e da Janete que elas conseguem nos nortear. E tem um alerta muito importante para nós como QAs. Porque, gente, se a gente foca nas pessoas, a gente pode também ter a oportunidade de desmitificar a ideia de que do nosso papel como QA. Porque tu pode chegar em um time, uma pessoa tem um mito, uma ideia de o que é aquele QA, ou o que seria um bom QA. Aí tu chega no time e tu demonstra ser um outro perfil. Aí a pessoa, interessante, não sabia, eu pensava que era desse jeito. Entende? Ou pior ainda, que é o exemplo que eu vou mostrar para vocês hoje. A pessoa tem uma má visão do que é um QA,
e a gente acaba corroborando com isso quando a gente faz certas atividades, quando a gente deixa de fazer certas coisas, quando a gente é resistente a outras coisas, a gente acaba entrando numa bolha, né? Então essa bolha é ruim do que a gente vai descobrir um pouquinho hoje isso. E acaba meio que corroborando, e a pessoa pode concluir, tá vendo? É isso de fato, que é isso, só é isso. Então a gente pode acabar. Então, é interessante, quando a gente começa a focar em pessoas de fato, a gente pode tanto levar o time ou a gente para um bom exemplo, ou a gente pode também nos levar para um mau exemplo. Então a gente tem nessas duas esferas, acredito que a gente possa ter reflexões interessantes, tá bom? Mas vamos lá para alguns ensinamentos interessantes aqui, tá? Os projetos são bem-sucedidos quando pessoas competentes têm a oportunidade de realizar o seu melhor trabalho. Cara, isso aqui é muito incrível. Por todos os projetos que eu passei, os melhores projetos, as melhores soluções saíram de um lugar onde as pessoas poderiam ter a oportunidade de desempenhar o seu melhor trabalho. Claro que existe todos os contextos de empresas aqui, o que não pode, o que pode, etc. Até onde a gente pode, os limites, etc. Mas assim, se você está dentro de um time no qual você pode exercer as suas habilidades de forma mais livre, a probabilidade desse projeto dar sucesso é grande. Por quê? Porque você vai usar sua criatividade, você vai usar seu pensamento crítico, você vai conduzir o time a certos pensamentos que o time não estava levando, e talvez uma solução que o time não estava pensando, ela vai ser jogada na mesa, aí o time vai analisar e vocês vão conseguir essa implementação. Ao contrário, se fosse em outros ambientes, no qual não vai ser assim, não vai ser desse jeito, a gente não consegue exercer muito mais as nossas habilidades a fim de que, não pode isso, não pode aquilo, não pode mais isso, não pode mais aquilo, tem que seguir desse jeitinho perfeito que alguém disse que tinha que seguir. Então, qualquer coisinha fora da caixa, esquece. Uma vez que a gente está nesses ambientes, o que acontece? A gente tem que se adequar a esse ambiente. E talvez aquele pensamento crítico, talvez aquela ideia, aquela sugestão, talvez aquela ferramenta, talvez aquele processo, estratégia, acabe ficando de fora. Porque a gente tem que se adequar. Ao invés de a gente, então, olhar para a realidade e cada um do time começar a ter opiniões, sugestões e cada um se exercendo do seu potencial, que juntos se constrói um potencial assim dentro do time, a gente não tem. A gente começa a fazer tudo baseado naquilo, naquele script, naquilo que tem que ser feito. Aí acaba que não tem espaço para a gente usar o nosso potencial, porque o nosso potencial ele não é incentivado, ele é minado, ele é cortado pela raiz. Entende? Então eu achei muito interessante. Isso serve muito para liderança, né? Então se você é um QA que está numa liderança, porque olha que interessante. Talvez a empresa, a companhia em si, ela dê essa oportunidade. Mas quem está liderando não dê essa oportunidade. Isso é muito interessante. Talvez o tipo de liderança que essa pessoa está levando, ela não seja saudável. Então, uma vez que ela não é saudável, ela vai querer muitas vezes, por exemplo, eu gosto das coisas do meu jeito. Então, a pessoa é líder, ela acha que tem todas as respostas do mundo, então ela quer as coisas do jeito dela. Então, uma vez que ela quer as coisas do jeito dela, ela não está focando mais nas pessoas com quem ela está trabalhando, ou nos que ela está trabalhando, ela está focando somente nela e naquilo que ela produzir. Aí pode-se ter N motivos aqui, tá bom? Então a pessoa ela acaba sendo minada e o que está abaixo dessa liderança, ela precisa se adequar a essa liderança. Ela não pode mais se exercer todas as suas habilidades, porque essa liderança vai minar. Você, não vai ser, não quero essa ferramenta, não quero essa solução, tem que ser desse jeito aqui. Então acaba que os casos acabam se recuando mais. Ok, então eu vou fazer o básico, vou fazer o que eu tenho que fazer aqui mesmo e não tem problema. Então percebe o perigo quando nós não focamos de fato nas pessoas, no cuidado das pessoas, a gente acaba não tendo projetos de fato bem sucedidos. Então isso é bem interessante. Olha essa outra parte aqui que ela é muito boa mesmo, tá? Na história do desenvolvimento de software, os testadores nem sempre desfrutaram da paridade com outras funções na equipe de desenvolvimento. Beleza? Isso aqui é uma realidade. Quando a gente olha lá anos atrás, a gente tinha uma divisão muito clara, né? O time de desenvolvimento não estava dentro dele, os QAs estavam fora, não, os testadores estavam fora. A gente tinha vários motivos por isso, né? Um grande motivo, uma falácia muito, né? Era que o QA ou o testador ele iria ser influenciado, né? Pelos desenvolvedores e acabaria não testando como deveria testar. Então ele teria que estar separado para não ter nenhum viés, né? Sabe que nós sabemos hoje que isso é uma falácia. Mas então existia uma barreira, então existe o time de lá
e o time de cá. O time de desenvolvimento e o time de qualidade. Então a gente não conseguia desfrutar dessa comunicação, a gente não conseguia desfrutar desse trabalho em conjunto, colaborativo. Cada um fazia o seu e jogava a bola para o outro. O desenvolvimento fazia, toma QA fazia as coisas, toma dev, ficava nessa bola quente aí, etc. Aqui muitas vezes acabava gerando uma certa um apontamento de dedo, né? Não, culpa do dev, culpa do time de QA, culpa de outras pessoas. Enfim, o QA não navegava entre esses mundos, né? Entre essas áreas, como eu costumo falar. Mas ele acabava sendo isolado lá, o time de qualidade, e conseguia aplicar todas as suas habilidades dentro dessa realidade, que assim posso dizer. Mas essa é uma história, então existe esse fato. Aí, olha que interessante. Algumas pessoas viam os testadores como programadores fracassados ou cidadãos de segunda classe no mundo de desenvolvimento de software. Isso aqui é muito interessante, porque como existia essa diferença, acabou gerando uma conclusão de que por que o cara foi para uma qualidade? Aí vinham várias respostas e que eu de fato já ouvi. Ah não, eu estava lá em desenvolvimento, mas eu não gostei muito da área, né? Aí eu fui para qualidade. Aí o outro lá estava em desenvolvimento, terminou a faculdade, etc. Falou assim, cara, eu não gosto de programar, eu não gosto de escrever código. Aí ele se encontrou na área de testador, né? Na época era muito forte, né? Os testes funcionais e das execuções manuais, etc. As análises, então acabava que de fato o time não olhava, nem olhava para o código e muito menos escrevia código, né? A automação na época não era algo tão forte assim como é hoje, né? Dentro do mundo ágil, porque era um mundo de fato tradicional. Tá? Então acabava que todo esse contexto das pessoas migrando, né? Pô, perceba, elas não estavam erradas. Cara, eu não gosto de fazer isso, não quero fazer isso. Não é algo que eu me vejo fazendo, não é algo que seja às vezes fácil para mim. Eu tenho medo, me dá uma ansiedade de escrever código. Enfim, as pessoas podem ter N motivos e poderiam. Mas acabou que todos esses motivos muitas das vezes poderiam ser legítimos, e de fato são legítimos, cada pessoa sabe da sua carreira, as pessoas que não conhecem esse contexto, essa realidade, começaram a ter uma impressão, então, do que é um testador, o que é uma qualidade. O cara é fracassado, foi pra dev. O cara, o cara tá aqui, mas ele não é o hype, entende? Ele não é o hype, ele não tá no hype, ele não é de fato um cara que desenvolve, é um testador lá. Basicamente, gerou isso, né? Aí, olha que interessante. Os testadores que não se esforçam para aprender novas habilidades e crescer profissionalmente contribuem para a percepção de que testar é um trabalho pouco qualificado. Cara, essa frase aqui, gente, mata todos nós, tá? Mata todos nós e deveria ser um ponto de reflexão muito grande mesmo. Porque se a gente é um QA e se a gente não procura evoluir profissionalmente, se a gente não procura aprender novas habilidades, se a gente passa anos e mais anos e tá a mesma coisa, fazendo as mesmas coisas, a gente só vai ajudar a contribuir que, o testador não precisa ser muito qualificado. Não é muito difícil ser um testador. Não é muito difícil ser um QA. Basta tu saber clicar, basta tu saber ler e clicar nas coisas. Olha que interessante. Se você souber ler, você vai conseguir ler uns passos. E se você conseguir executar manualmente, então pronto, você já basta ser QA, né? Você precisa de uma user story, então bacana. Aí você precisa ter uma análise interpretativa e tal, uma comunicação talvez. Aí você vai escrever uns passo a passo, uma receita de bolo, uma receita aí, como qualquer um. Aí depois que você ler essa receita, você vai fazer o quê? Você vai executar e pronto, acabou, se reportar. Tá vendo? O trabalho de QA não é difícil, é fácil demais, é pouco qualificado. Percebe? Se nós como QAs apenas estamos estagnados ao ponto de que não precisamos fazer isso, um alerta aqui, né? Cada pessoa, de novo, tem a sua realidade, o seu contexto. As pessoas podem ter N motivos. Mas uma vez que nós temos oportunidade, mas uma vez que a gente se depara com essa realidade, por que eu estou fazendo a mesma coisa sempre? Como que eu estou contribuindo com o time em relação à qualidade? Percebe? O que eu estou aprendendo de novo para que eu possa melhorar a visão de qualidade que o time tem e possa levar aquele produto? Porque perceba, gente, a gente é QA. Nós somos as pessoas focais em relação à qualidade. Agora, se a gente, como QA, que são as pessoas da área de qualidade, a gente não procura aprender novas habilidades, a gente fica estagnado, como que a gente vai impactar o produto em relação à qualidade? Percebe? Não vai, não vai. Ou se, por exemplo, se qualquer pessoa pode fazer o que você faz, a pergunta é, será se eu
tenho de fato um leque grande de habilidades que me façam pensar em qualidade como deveria pensar, se outra pessoa pode fazer o que eu faço, porque eu não aprendi, eu parei no tempo, opa, será se então o meu produto não está sendo afetado pela qualidade? A gente começa a fazer várias reflexões aqui, entende? Então eu já vi muita gente tendo uma percepção má da qualidade, ou do QA, ou do testador, porque no final das contas a pessoa de fato era isso. De fato a pessoa não se esforçava. De fato a pessoa fazia o simples. Se eu pegasse uma pessoa do RH, treinasse ela por algum tempo, ela conseguiria fazer a mesma coisa que ele QA. E não é difícil, gente, tá? Não é difícil você encontrar QAs que são assim. Não é difícil mesmo, tá? Então a gente acaba contribuindo para essa percepção de que a gente não precisa muito para ser um QA. Mas eu e você, nós sabemos de tudo que nós precisamos fazer para de fato fazer um bom trabalho, para de fato entregar um produto com qualidade, ajudar o time a pensar em qualidade. Não é algo simples, mas é algo abrangente. E cada vez mais que a gente cavuca ali na área de qualidade, a gente vai abrindo um leque que muitas vezes a gente não tem esse conhecimento. Meu Deus, eu gostaria de fazer isso, mas aí, muitas vezes não tenho tempo. Eu gostaria de fazer isso, mas, cara, como que eu vou alcançar isso? A gente sabe disso. Então a gente percebe que não é pouco qualificado, é muito qualificado. E a gente sabe que todas essas novas habilidades que a gente adquire, elas vão impactar o produto final. Entende? Então, cada vez mais que a gente aprender novas habilidades, a gente foca em nós, ó, agora foca na sua pessoa, na sua carreira. Foi nem um vídeo que eu falei aqui no canal, né? Não espere alguém construir a sua carreira. Não espere uma empresa construir a sua carreira. Vá lá e faça a sua carreira. Então, quando a gente olha para nós e a gente começa a perceber, peraí, existe uma área de qualidade, existem muitas coisas interessantes que podem impactar no meu produto em relação à qualidade. Certas habilidades eu tenho, mas certas habilidades eu não tenho. Então, eu vou caçá-las, eu vou atrás, para que eu possa impactar o meu time, para que eu possa levar o meu time em certas direções que vão entregar aquele produto com qualidade. Então, a gente sai da nossa zona, a gente sai ali de um conforto e vai atrás a fim de aprender nossas novas habilidades. Com isso, as pessoas vão começar a ter uma percepção, peraí, ser um testador não é só eu ler um documento e executar, ser um clicador, por exemplo, normalmente, né? Clicador. Não é só isso. Entende? E de fato não é. Eu e você sabemos, não é só ser um clicador. Mas é muito mais abrangente. Mas a pergunta é, como que está a nossa postura em relação a isso? Como que nós, como que a estamos agindo? Como você está agindo? Que habilidades novas você está procurando? Como você procura, né, a se desenvolver na área de qualidade a fim de tapar alguns gaps, algumas lacunas, né, e melhorar outras? Ou até mesmo, se você é uma liderança, como você faz para que o seu time possa rampar? Uma boa liderança não olha para si mesmo. Uma boa liderança serve. Liderança não é um status. Liderança é serviço. Aquele que é líder, ele deveria entender que ele está ali não para ser o maioral. O líder não está ali para ser aquele cara que vai mandar em tudo. O líder não está ali para dizer que ele tem a melhor ideia. O líder não está ali para dizer que ele é o melhor QA de todos os QAs, por isso ele é liderança. Não. O líder está ali para servir. E servir aqueles que estão debaixo da sua liderança. A fim de que esses que estão debaixo da sua liderança possam melhorar em todos os âmbitos da sua carreira. Ele está ali para servir, para que essas pessoas que estão debaixo dele possam crescer cada vez mais. Então, uma boa liderança é sinônimo de serviço. Agora, se uma liderança só quer as coisas para ela, só quer promover a sua autoimagem, acredito que isso seja uma má liderança. Ela não está servindo o outro, está servindo a si mesmo. Beleza? Não está focando nas pessoas. Mas olha que uma interessante para finalizar. Os testadores ágeis sabem que contribuem com valor único para suas equipes. E as equipes de desenvolvimento descobriram que são mais bem-sucedidas quando incluem pessoas com habilidades e experiências específicas em testes. Cara, isso aqui é muito interessante. Um testador ágil, gente, um bom QA, ele vai contribuir no time, ele sabe o seu valor. Ele sabe o seu valor por quê? Porque a gente entende que não são poucas qualificações que a gente precisa. A gente precisa de qualificação. E muitas vezes são custosas. A gente gasta tempo, a gente gasta energia. Então a gente sabe o nosso valor e isso tudo impacta no valor que nós damos para o time. E uma vez que a gente sabe esse valor único, uma vez que o time enxerga esse valor único, o time como um todo vai conseguir enxergar, cara, a gente não pode viver sem QA.
Porque a gente entendeu o que é qualidade. A gente entendeu o que é um QA. A gente entendeu o que é um testador. Entende? A gente entendeu o valor de ter uma pessoa de qualidade dentro do nosso time. Então isso vai ser gerar. Uma vez que você busca então as suas habilidades novas, uma vez que você procura a melhorar aquelas que você tem e desenvolver tudo em você, isso vai gerar um valor no time. Gerando valor no time, isso vai impactar a visão do time. Nós precisamos de um QA. Entende? Isso é bem interessante. Por exemplo, vou continuar aqui, ó, a Lisa e a Janete. Um testador exploratório habilidoso pode descobrir problemas no sistema que não seriam detectados por testes funcionais automatizados. Alguém com vasta experiência em testes pode fazer perguntas importantes que não ocorreram a membros da equipe sem essa experiência. O conhecimento em testes é um componente essencial da capacidade de qualquer equipe de entregar valor. Então, eu vou dar uns exemplos aqui. Muitas vezes a gente está muito estagnado em fazer, por exemplo, testes funcionais. A gente faz regressão atrás de regressão, lê, executa, lê, executa, lê, executa, a gente para por aí, a gente fica nessa superficialidade. Mas uma vez que dá um passinho, ó, presta atenção, se a gente der um passinho a mais, fala assim, não, peraí, eu preciso aprender testes exploratórios. Como que faz um bom teste exploratório? O que está envolvido ali com um teste exploratório? A gente vai lá e faz. Aí a gente vai começar a descobrir que muitos dos problemas que acontecem podem ser descobertos aonde? Em testes exploratórios. Cara, a gente tem automação, tá lá rodando. A gente tem algumas execuções manuais, tá lá rodando. Mas eu vou fazer um teste exploratório aqui por conta disso. E problemas podem começar a surgir. Desenvolver essa habilidade, comecei a entregar valor para o time, conseguir entregar um software com qualidade que não impacte o usuário lá de forma crítica em produção. Percebe? Né? Ou a nossa própria postura, por exemplo, em refinamentos. Nós temos a nossa experiência, nós temos a nossa visão sobre qualidade de testes de software. Aí a gente faz perguntas que talvez ninguém no time tenha pensado, porque nós temos a visão de qualidade. Nós temos a nossa visão como QAs. Então a gente vai fazer perguntas interessantes, porque nós temos fundamentos. A gente tem toda uma experiência por trás. A gente vai lá, faz perguntas, e essas perguntas, cara, faz sentido essa pergunta aqui. Eu acho que é bem interessante. Então, esse conhecimento de testes, ele é essencial para qualquer equipe. O que quer dizer com isso? Ter uma pessoa que, de fato, tem um conhecimento de teste dentro do time, que é especialista em qualidade, né? Não estou dizendo aqui que você precisa ser um especialista, mas a ideia é que você sabe da área de qualidade, né? Dentre todos do time, você é a pessoa que mais sabe de qualidade. Então, se você sabe de qualidade, você passou por experiências, você tem habilidade, está construindo novas habilidades, todo esse arcabouço de você, com certeza, vai impactar de forma positiva aonde? No time, no sucesso, na qualidade do produto. Uma vez que isso acontece, o sucesso de quem? Do time como um todo. Não é seu, mas é do time como um todo. Entende? Percebe a dinâmica, percebe a ideia? Então, gente, focar em pessoas. Porque pessoas, de fato, elas conseguem entregar as coisas, né? Elas conseguem caminhar na construção de um software. Ferramentas não. Aí pense em você agora, né? Será que você está pensando muito mais em ferramentas ou nas habilidades que você precisa adquirir em qualidade como um todo? Não pense que só você, por exemplo, perceba que a automação ela é uma habilidade, ela vai ter o seu lugar. Mas não aprenda a automação, é só um exemplo aqui, apenas para pensar assim, cara, se eu tenho essa ferramenta, isso vai salvar a qualidade. Porque não vai. Porque você pode ter uma automação, você pode aprender ali, mas você pode ser uma má pessoa na sua comunicação. Você pode ser uma má pessoa que não consegue levar o entendimento necessário para o time em relação à qualidade. Ou você pode estar aplicando uma automação quando o problema não é a automação, é outra coisa. Entende? Mas você achou que talvez essa ferramenta resolvesse, né? Esse framework resolvesse o problema de qualidade. Aí começa a fazer perguntas, né? Talvez o problema não seja a automação, seja a dinâmica do time, né? Ali as conversas, os refinamentos que faltam. Aí isso vai envolver pessoas. Pessoas. Talvez a automação não seja problema, talvez seja são respostas que não são encontradas dentro de refinamentos que talvez você como QA poderia lançar algumas perguntas para encontrar essas respostas. Entende? Aí, como é que eu desenvolvo essa habilidade? Como que eu desenvolvo? Percebe? Então, foque em pessoas. Ou seja, foque nas suas habilidades. Se você é uma liderança, foque nas suas pessoas em si. Não as veja apenas como números. Claro que a gente tem métricas para a gente avaliar as pessoas. Não estou dizendo para a gente não ter métricas. Mas a ideia é de que, se você está na liderança,
de mais belo que você pode fazer na sua liderança é focar em pessoas a ponto de você entender que você está a serviço. E eu tenho um pedido para vocês, foquem na minha pessoa e não esqueça de curtir e compartilhar, gente, esse vídeo aqui, se você gostou. E não se esqueça de inscrever, ativar as notificações para receber aí sempre quando tiver mais vídeos, tá? E eu vejo vocês no próximo vídeo.